e grupo de estudos, e a gente está aqui hoje com uma proposta mais do que especial. Hoje a gente tem um bate-papo de mulheres, nós vamos olhar para as linhas religiosas sob a lente feminina. Olha que coisa bacana. Esse encontro, esse bate-papo, é mais uma parte do novo Entre Linhas, um encontro interreligioso que falou de várias linhas religiosas com a participação exclusiva de mulheres. Então, a gente decidiu dar uma estendida no assunto, conhecendo mais as participantes e as organizadoras deste evento. Então, sem mais delongas, a gente já começa apresentando para você quem está no nosso bate-papo. A gente tem a Suelen, que é uma das organizadoras desse evento, então a gente começa por ela, a Suelen Tartaglia, que é participante e uma das organizadoras dos 9 Entre Linhas que já aconteceram. A gente tem também a participação da Ariane Quadros, que foi a idealizadora, então, do novo Entre Linhas só de mulheres. Nós vamos ter a participação da Patrícia Franco, que é fisioterapeuta e pedagoga, PhD em Ciências da Saúde, e ela fala sobre budismo. Quem vai participar com a Patrícia, gente, é instrutora de meditação para adultos e crianças pelo Mythical Schools, em São José do Rio Preto. A participação também da Kátia Cristina Gomes, que é representante da linha católica, ela é presidente e fundadora da comunidade terapêutica São Paulo Apóstolo, em Pindorama. Pelo Espiritismo, teremos Ivete Severini, psicóloga clínica transpessoal e é de Catanduva. O Espiritualismo Yoga tem a participação também de Daniela Macri, instrutora de yoga e meditação do espaço Bijamaita, em Catanduva, esse espaço, e é muito legal. No islamismo, quem participa conosco é a Jamila Hussein, diretora social da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro. Pelo protestantismo, quem participa conosco é a Priscila Zanerato, pastora titular da Igreja do Evangelho Quadrangular de Catanduva, professora do Instituto Teológico Quadrangular, capelã evangélica e farmacêutica bioquímica. Eu quero iniciar essa conversa pela Sueli, tá? Desde o comecinho, nessa movimentação toda, primeiro do Religare, depois dos encontros interreligiosos, que acabaram se tornando um compromisso obrigatório para as pessoas que gostam de abordar a questão, não discutir nem debater, mas de abordar as muitas diferentes formas de ver as religiões. Então, Sueli, conta pra gente como é participar desde o princípio. Oi, boa tarde a todas. Então, eu não participei do iniciozinho ali de quando o Entre Linhas nasceu, né? Um pouquinho antes de nascer o Entre Linhas com esse nome. Nós tivemos um primeiro encontro interreligioso aqui na cidade, que a Patrícia, que está aqui com a gente, também fez parte desse encontro, já há bastante tempo, lá em 2012. E eu lembro de colher os frutos das pessoas comentando sobre o evento, e até fiquei sentida na época de não ter podido participar, de não ter conhecido o Wagner um pouquinho antes, né? Mas a gente sabe que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Então eu conheci ele alguns dias depois, e a gente se conectou assim de uma forma que foi bem bacana, e fizemos alguns trabalhos com o veganismo, que foi... A gente se conheceu em um encontro vegano, e então a gente começou uns trabalhos com veganismo, e eu entrei para ajudar na organização do Entre Linhas, que aí surgiu o nome, então eu já comecei ali a ajudar nessa organização. E o Entre Linhas é um encontro muito, muito bacana, né, que ele nos dá a possibilidade de pensar através de outros olhares, outras crenças, e nos abre para isso, né? Nos proporciona isso. E eu sou muito grata com isso, porque é muito bonito nesses eventos, acho que em todos eles, uma das coisas que mais me encanta é quando a gente vê as pessoas saindo de lá com o coração cheio, sabe? A gente percebe que elas estão conectadas entre elas e conectadas com algo além delas, com algo maior. E isso é muito gostoso. Eu falo,
Outro dia um amigo me perguntou, nossa, mas por que você participa desses eventos, né? Eu falei, gente, é muito gostoso ver as pessoas saindo deles satisfeitas, assim, com a ideia de que tem algo maior que a gente e que todos estão ali unidos para isso, sabe? Independente de ser uma linha ou outra linha religiosa, a gente estamos todos juntos ali. E eu sou muito grata por isso, e sou muito grata também a todas as pessoas que participam, né? Essas representantes que estão aqui com a gente hoje e a todos que já participaram, porque são eles que proporcionam para a gente essa religação, né? Eles vêm com essa missão linda, trazer essa ligação para a gente, que é maravilhoso, né? Eles vêm com essa missão de trazer a paz, nos levar a paz e conseguem, porque eu vejo em todos os olhares no evento, em todas as pessoas que estão participando, que isso é atingido. E eu sou imensamente grata em participar e fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Gratidão é a palavra que eu uso também, né? Quando o Dr. Wagner me convidou pela primeira vez para participar, e depois que eu acabei ficando, e agora nessa modalidade online também a gente vai ficando. Porque além de ser um evento enriquecedor, né, de onde a gente entra uma pessoa e sai dali uma pessoa mais completa, com mais compreensão e entendimento do que o outro pensa, do que a outra crença nos traz, que a minha não é a melhor do mundo, existem outras que todas levam a um único objetivo, que é um ser humano melhor, um ser humano maior. Então, quando eu vou a esses eventos, a Gislaine chega de um jeito e a Gislaine sai de outro jeito. Então, eu acho sempre muito enriquecedor, que nos abre extremamente para o entendimento. Então, eu sou sempre grata. Eu acho que eu participo desde o primeiro Entre Linhas, e não pude participar do 7º, mas hoje sou muito feliz, porque estou aqui no 8º, depois do 9º, e venham outros, né? Agora, a Ariane, essa danadinha aí, é quem deu a ideia de só pôr mulher nessa história. Escolher mulheres fortes de todas essas linhas religiosas que a gente já até anunciou, para fazermos um Entre Linhas especial. Então, Ariane, conta pra gente, como é que você teve essa ideia e por que são mulheres? Então, olá, gente, tudo bem? Meu nome é Ariane Quadros, né? Então, eu sou filha do Wagner Quadros, que foi o idealizador de todo o Entre Linhas e tudo mais. Então, eu estive sempre presente em todo o processo, né, de criação e de... enfim, todos os Entre Linhas eu estava lá, assim, eu assistia a todos, é lógico, mas nunca como na parte da organização, né? Então, eu sempre assisti todo esse processo de tudo que aconteceu no Entre Linhas e eu percebi algo de muito, muito interessante que faltava muito no Entre Linhas, né? Que era a presença de mais da metade da população mundial, basicamente, né? E para mim isso era uma falta muito importante. E isso foi uma coisa que eu percebi há muito tempo, né? Assim como a minha irmã, que aliás foi dito aqui que foi a minha ideia, mas na verdade foi um trabalho conjunto entre mim e a minha irmã, né, a Aline. E então a gente sempre percebeu essa falta, mas só existiu um momento específico em que a gente finalmente falou com meu pai a respeito disso, e que foi um momento assim, e isso acontece com frequência, né, com a questão das ideias do meu pai sobre os eventos e tudo mais, que sempre acontece, né? A gente tá em casa, a gente tá no almoço, por exemplo, tava eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, e a gente começa a conversar, né, sobre as ideias dele, e ele ficava pensando, bom, o que eu vou fazer no próximo Entre Linhas, né, o que a gente pode fazer de diferente e tal. E daí, imediatamente, a ideia que surgiu foi mulheres, né, que isso era uma coisa muito importante pra gente, né, nós como mulheres, a gente queria se sentir representada nesse evento que a gente acha muito importante, né? Porque esse evento tem tudo a ver com diversidade, né? Conhecer pontos de vista diferentes. E eu acho que, desde o princípio, a questão das mulheres não era para ser vista como uma questão de diversidade, mas, infelizmente, por hora, a gente precisa forçar um pouco essa presença, né? Então, uma coisa que a gente sentia falta era de se sentir representada, né? Durante toda a minha infância, toda a minha vida, faltou muito a presença de mulheres como pessoas de autoridade para falarem sobre questões importantes. E questões importantes como essa, que são a religião, por exemplo. Que é a religião, por exemplo, né? Que é uma coisa com a qual todo mundo se sente identificado. Então,
E por que eu acho que a representatividade que a gente fala tanto hoje em dia, né, a questão de minorias e tudo mais, por que eu acho que isso é tão importante? Porque é assim que a gente consegue identificar que vozes diferentes são importantes, né, e a gente consegue finalmente enxergar que a nossa voz como mulheres é uma voz tão importante quanto a dos homens, né, que a gente merece ser ouvida. Então, todo esse evento, que vai durar horas, basicamente, né, 1h30, seja lá quanto for, vai ser um evento que vai ser basicamente, vai forçar todas as pessoas a ouvir as nossas vozes e enxergar que nós somos tão importantes quanto os homens e tão importantes quanto qualquer outra pessoa no planeta, né? A gente fala que sim, o Entrelinhas, né, o Religário, o canal, ele serve como uma forma de enxergar diversos pontos de vista, mas, sim, isso foi um primeiro passo, né? A questão das mulheres foi um primeiro passo por hora, mas existe muita coisa que a gente ainda pode fazer, porque existem milhares, infinitos pontos de vista por aí, né? Então, eu espero que daqui para frente a gente possa sempre caminhar e introduzir outros pontos de vista, enfim, inclusive foi uma coisa que o meu pai falou, né? É que a partir de agora a gente não vai ter mais desculpa para não trazer mulheres para o evento. E realmente, a partir de agora, a gente não vai ter mais desculpa para não introduzir novos pontos de vista, que não sejam, talvez, particularmente mulheres, mas infinitos outros pontos de vista. Então, é isso. Ótimo, muito obrigada, Ariane, pelas suas ideias. Tão jovenzinha e já tão sábia, né? Obrigada, minha querida. Bom, vamos começar, então, conversando com as nossas convidadas. E eu vou aqui, eu elegi, como a gente costuma fazer no Entre Linhas, nós elegemos a ordem alfabética da linha religiosa como ordem sequencial das participações. Então, eu vou começar a primeira pergunta pela Patrícia Franco. Patrícia, no começo, quando eu fiz a sua apresentação, você é instrutora de meditação, é Mindful Schools ou é Mindful? Está faltando um N ali no meu texto? Queria só que você corrigisse isso para mim se eu falei errado. E queria começar perguntando a você qual é a sua experiência de entrelinhas. Então, antes de mais nada, eu quero dar boa tarde a todas, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer essa oportunidade maravilhosa de dialogar com mulheres, né, sobre esse assunto tão precioso e reforçar o que você disse, Gislaine, que é lindo, né? A gente não está aqui para debater nada, a gente está aqui para dialogar, né? O que eu acho muito bonito, né? Enfim, eu gostaria de fazer uma pequena correção na minha apresentação, que você colocou em São José do Rio Preto, mas eu estou há 3 anos já de volta a São Paulo. Eu sou de São Paulo, José do Rio Preto por bastante tempo, por 11 anos, ou 12 anos, e agora eu retornei para São Paulo, então já estou aqui há 3 anos de volta. E é Mindful School. Eu fiz a formação como instrutora de Mindful, né, na Mindful School da Califórnia, e eu trabalho com instrução de meditação secular, sem viés religioso, em escolas, dou cursos de meditação em empresas, né, como uma ferramenta de autoconhecimento e equilíbrio emocional. Porém, o meu primeiro contato com práticas meditativas foi o budismo, foi dentro da tradição religiosa, né? Religiosa aqui no Ocidente, né? Porque no Oriente o budismo é visto como uma tradição religiosa, ele é visto muito mais como uma tradição filosófica, né? Como uma linha filosófica do que como uma religião em si. Mas aqui no Ocidente a gente habituou a usar o budismo como linha religiosa. E a minha experiência com Entrelinhas foi, eu tive a honra, assim, de participar do primeiro evento, que nem era Entrelinhas ainda, né, em 2012, aconteceu lá em Catanduva. Eu estava aqui tentando me recordar, lembrar como eu conheci o Wagner. Eu não consigo me lembrar exatamente, mas eu acho que eu participei de um encontro interreligioso na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na FAMEC. Era um encontro sobre tanatologia, né? Como as religiões viam o processo de morte. E, curiosamente, eu participei desse encontro, eu fui a única mulher representando uma linha religiosa nesse encontro na Faculdade de Medicina. E, se não me engano, Wagner estava lá ou ficou sabendo desse encontro e entrou em contato comigo. Porque ele já tinha essa aspiração de fazer um diálogo interreligioso
E aí eu fiquei super feliz, assim, pelo convite, participei desse primeiro evento em Catanduva com ele. Também, se não me falha a memória, fui a única mulher no evento. Então, hoje, para mim, assim, meu coração está em festa, né, de ver todas as linhas religiosas sendo representadas aqui hoje por mulheres, né? E aí eu gostaria de explicar que eu sou só uma praticante de budismo, eu não sou professora de budismo, eu não sou uma mestra dentro de nenhuma linhagem. Eu pratico a filosofia budista, eu estudo diligentemente e pratico da melhor maneira que eu posso há aproximadamente 13 anos. Muito bom. Muito bem, então agora a gente vai começar com a Kátia Cristina Gomes. A Kátia aqui é do catolicismo. Além dela ter a sua ação na igreja como católica, a Kátia preside uma fundação, uma comunidade, aliás, terapêutica, chamada São Paulo Apóstolo. Essa comunidade fica em Pindorama. Kátia, que bom vê-la novamente. Eu que já tive a alegria de te entrevistar no Simples Assim, e mostrar para o nosso público o trabalho que você faz com os dependentes químicos. É muito bom ter você participando com a gente. Conta para mim, você já teve alguma experiência do Entre Linhas? Você já participou alguma vez do Entre Linhas? Boa tarde, né, a todas. É um prazer, né, fazer parte hoje desse momento, né, desse evento para mim. Não, é a primeira vez que eu participo, né? Eu tive o convite do Dr. Wagner, porque a nossa entidade, né, conheci ele já há uns 3 anos, mais ou menos, por volta disso, que a nossa entidade faz parte da Arcos, né, da Associação de Rede das Organizações Sociais, e eu conheci ele, e aí no início do ano ele me fez o convite, né, para participar. E eu, claro, com muita honra, né, estou aqui e agradeço, né, pelo convite, pela confiança. Eu sou católica, né, praticante, já desde nascimento, né, que eu sou nascida em família católica, né, e eu tento praticar minha religião, né, diariamente, principalmente ali dentro da nossa comunidade, né, como você disse, eu sou coordenadora e fundadora de uma comunidade, né, que nasceu também do amor e da dor, né, porque a dor de ter um filho dependente e o amor, né, por Jesus e por eles e por saber que somos todos falhos, né, e precisamos de ajuda. Então, a partir disso, eu tive, né, no meu coração o desejo de começar o trabalho com essa comunidade, onde ali sim, né, acho que Deus exige um pouquinho mais de mim e eu tenho mesmo que exercer ali uma religiosidade, né, porque na realidade a gente pega aquelas pessoas para lidar, né, com dependência química, morador de rua, pessoas que, né, estão afastadas de toda a religião, de toda da espiritualidade, né? Então a gente tenta, né? Eu tento naquilo que eu aprendi, naquilo que eu trago, né, das minhas experiências dentro da igreja, eu procuro ajudar, né, nessa parte espiritual também. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? E estou aprendendo. Inclusive, a mexer nesse negócio aqui. Nós todas estamos, Kátia. Muito obrigada, viu? Deixa eu falar agora com a Ivete Casseverini. A Ivete, que é psicóloga clínica transpessoal, como a gente falou no começo do programa, ela é de Catanduva, e a Ivete fala sobre a linha Espiritismo. Ivete, como foi a sua experiência com Entre Linhas? Você já participou, pelo menos como ouvinte, como plateia de alguma outra edição? Boa tarde a todas vocês. Eu agradeço muito por estar participando do Entre Linhas, pela primeira vez participando e não apenas assistindo, porque sempre que eu tive oportunidade, eu estive presente, participando na plateia, assistindo, gosto muito. Bom, atualmente eu trabalho como psicóloga clínica, e tem um trabalho de campo realizado no Presídio Feminino. Eu sou palestrante e dirigente espírita da Associação Espírita Amigos Germânicos. Eu nasci num lar cristão, a minha família toda é da congregação cristã no Brasil.
E durante a minha infância, eu ia com as minhas amigas no catolicismo, eu participava com elas das missas. Na adolescência, eu conheci diversas religiões e aos 26 anos eu comecei a conhecer o espiritismo e desde então eu estudo a doutrina espírita e procuro realizar a minha transformação moral. Durante essas participações, onde eu estive acompanhando Entre Linhas, eu gostei muito do budismo, gostei muito da Umbanda, já fiz curso de meditação com a Daniela Macri. Então, durante a minha formação, eu viajava com uma pessoa que tinha escrito um livro, ele era ateu, e ele era assim, muito sincero dentro daquilo que ele acreditava. Então, eu acho assim, que é muito importante essa convicção sincera que as pessoas carregam. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com pessoas que pensam de uma forma diferente. Eu acho que o essencial é o amor, o respeito, o perdão, a prática do bem e as virtudes, a prática das virtudes. Para mim é muito importante estar participando agora do primeiro Entre Linhas, feito só com mulheres, e para mim é uma honra muito grande, uma experiência muito marcante para mim, porque mulheres, né, tirando suas exceções, são aquelas que têm maior facilidade para acessar o lado direito, o hemisfério direito do nosso cérebro. Isso é uma vantagem, Ivete? Muita! A Daniela sabe disso. Muito bom, minha querida. Obrigada, viu, por estar conosco aqui. É uma alegria ter você com a gente também. Então, a gente vai dar sequência justamente com a Daniela, que eu vou conversar agora. A Dani, nossa querida Dani, que outras vezes já participou do Entre Linhas. Bom, Dani, eu me lembro de 3 vezes já que você palestrou no Entre Linhas. Acredito que sim, seja 3 vezes. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, queridos. É uma honra estar com vocês, porque eu tenho que admitir que eu ficava meio sozinha ali em questão de ser mulher, mas isso não me impedia de me colocar à disposição do sagrado e fluir com ele. E sinto também que o grupo de homens também me acolhia demais, sabe? E me senti muito acolhida entre eles. Todas as experiências do Entre Linhas foram muito marcantes o quanto que eu pude aprender. Porque toda vez que o Wagner propunha um tema, eu me colocava a serviço desse tema e vivenciava os temas, sabe? E passava por uma transformação muito grande e meditava sobre o tema, escrevia sobre o tema, mas muito mais que meditar e tentar acessar o que o Sagrado queria que eu dissesse, era a transformação que acontecia na minha vida. E toda vez que eu ia lá e expunha e falava sobre o tema, eu sentia cada vez mais que somos um só mesmo, porque todos falavam a mesma coisa, só que de uma forma especial diante da linhagem, mas a verdade era única. Então eu saía, como a Suelen disse, eu saía dos eventos unida a tudo e a todos, e saía preenchida cada vez mais com a consciência de que somos um, de que todas as linhas, na verdade, é o mesmo caminho, né? E que todo mundo pode se aprofundar em si, dentro do próprio propósito, dentro da própria filosofia, dentro do jeito que quiser viver. Então, essa liberdade que o Sagrado nos dá, nos conduz também ao caminho do amor, seja de que forma for. Então, eu aprendo cada vez mais em estar aqui, eu sou grata demais e me coloco, né, como
professora e instrutora, mas muito mais como aprendiz dessa vida e dessa espiritualidade ampla que eu quero sentir em cada rostinho, em cada filosofia, em cada fala, em cada coração. Então, eu só sou grata. Muito obrigada por participar mais uma vez. Que bom! Agora a gente vai apresentar para vocês a Jamila Hussein, que é lá do Rio de Janeiro, diretora social da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, e que também faz parte do comitê que combate a comissão que combate a intolerância religiosa. E isso é uma questão hoje muito debatida, porque as redes sociais deram muita voz, e tem pessoas que muitas vezes extrapolam. Mas, Jamila, você já tinha participado do Entre Linhas de alguma maneira? Como é que é isso para você? Seja bem-vinda. Obrigada, Gislaine, obrigada a todas as meninas. É um prazer estar aqui com vocês, mais do que um prazer, uma honra. É a primeira vez que eu participo do Entre Linhas, talvez até pela distância, né? Eu acho que a primeira vez que o Entre Linhas é feito nesse formato digital. Não a primeira. Na verdade, é a segunda, é o segundo. A pandemia nos deu novas possibilidades. Verdade, a anterior teve representação islâmica do presidente da ANAGE, mas o Islã ele vem sendo representado já no Entre Linhas há alguns anos, mas é a primeira vez que uma mulher representa o islamismo no Entre Linhas, e eu me sinto honrada por isso, por estar aqui hoje com vocês. É um prazer para mim, é uma grande satisfação. Eu cresci num ambiente familiar onde esse diálogo sempre foi incentivado. Hoje eu educo meus filhos nesse sentido, no sentido do respeito ao próximo, do respeito à crença dos outros, ou até a falta dela, né? Em alguns casos a gente tem, né, o ateísmo, enfim, e a gente procura sempre estar nessa sintonia do respeito ao próximo. Isso é o que o Islã nos ensina. Quando Deus diz no Alcorão, não há imposição quanto à religião, porque Deus criou o ser humano com o livre-arbítrio, e a partir do livre-arbítrio o ser humano toma suas próprias decisões. Se Deus não impôs um caminho obrigatoriamente, não somos nós como homens que imporemos, cada um é livre para tomar suas próprias decisões. Deus diz no Alcorão também, em verdade, ó humanos, em verdade, eu vou ler aqui esse trechinho para vocês. Ó humanos, em verdade, nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre Deus é o mais temente, né? O mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente. Sabei que Deus é sapientíssimo, está bem inteirado. Quando Deus coloca isso, ele fala da diversidade como uma coisa boa. E se é para a gente se reconhecer, é para a gente enriquecer também com essa troca no conhecimento. O conhecimento, a comunicação, ela traz isso para a gente, ela traz essa experiência enriquecedora que o diálogo interreligioso traz. Há alguns anos eu tenho participado já de alguns diálogos interreligiosos, e mais especificamente no último ano como membro da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB do Rio, e também na ANAGE, que é a Instituição Islâmica de Juristas, né, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. A gente procura fazer muito esse trabalho de buscar, de fazer essa ligação entre os diferentes, porque você me perguntou, Gislaine, da importância, né, do diálogo. O diálogo interreligioso, na verdade, ele é uma das iniciativas mais, acho que, atuais do nosso mundo hoje, do século, eu acredito até, porque hoje, como você falou, a própria mídia, as redes sociais, elas trazem uma polarização muito grande. Na verdade, as redes, elas poderiam estar servindo para a gente se conhecer melhor antes de se julgar sem se conhecer. E o diálogo religioso, ele faz muito bem esse trabalho. Ele desmistifica, ele aproxima, ele começa a quebrar estereótipos já estabelecidos. Quando eu sento ao lado de pessoas de outras religiões, eu consigo entender por que elas pensam daquele jeito, por que elas seguem aquele caminho, e mesmo que eu não concorde ou que eu não acho que aquilo é o melhor para mim, eu tenho que respeitar a decisão, porque com certeza aquela pessoa acha que é o melhor para ela, da mesma forma que eu acho que a minha é o melhor para mim. Então, o diálogo, ele consegue trazer fazer esse jogo de maneira muito sábia.
a gente consegue sentar e se ouvir com cuidado, com carinho, entender o outro. Fica tão mais fácil de respeitar quando a gente conhece, quando a gente entende, não é mesmo? Exatamente. E o respeito é a palavra, não é, Jamila? Muito obrigada, viu, minha querida? E agora a gente vai conversar com a pastora Priscila Zanelato. Ela é da Igreja do Evangelho Quadrangular em Catanduva, professora no Instituto Teológico Quadrangular e capelã evangélica. Além de tudo isso, ela ainda é farmacêutica, bioquímica e oxalá se não é mãe também. Priscila, seja bem-vinda. Porque a agenda de vocês deve ser assim, né? A agenda, né? Obrigada, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz por participar, né, pela primeira vez, a minha primeira experiência com o Entre Linhas. Fiquei muito feliz pelo convite, né, feito pelo Wagner, e é muito interessante, assim, né, esse trabalho, né, de nós nos reunirmos para conversarmos sobre os nossos pensamentos acerca daquilo que nós cremos, né, da nossa fé, das nossas convicções, e o que nos leva, nos impulsiona a tudo isso é o fato de nós buscarmos a conexão com o autor da vida, né? De nos religarmos aquilo ao divino e entendermos a nossa passagem, né, nessa terra, mas enquanto estamos aqui, estarmos vivendo em harmonia entre uns com os outros, né, buscando a paz e o amor, e exatamente esse, né, é o tema daquilo que nós falamos. E então, dentro dos nossos pensamentos, daquilo que acreditamos, o ponto comum é realmente buscarmos a paz e o amor dentro da nossa crença, da nossa fé, né? E isso é muito bom, porque no meio do caos, né, das coisas tão difíceis e situações ruins, né, que vivemos, e muitas vezes até das pessoas que se apegam a pensamentos pessimistas, derrotistas, nós temos uma mensagem de fé, de esperança, de amor, né, buscando levar essa paz. E então isso é muito bom quando nós também podemos conversar e compartilhar, né, uns com os outros, assim, a respeito do que é bom, né, daquilo que nós podemos levar através daquilo que cremos, né, a esperança. E eu achei interessante também nós fazemos esse grupo de mulheres, né, porque muitas vezes ainda na sociedade que nós vivemos as mulheres são excluídas, né? E eu só gostaria de fazer uma menção, porque você comentou, né, em quem você se inspira. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada nos Estados Unidos por uma mulher, a Aimee McPherson, nos anos 20, né? Ainda nos anos 20, com toda aquela discriminação, né, contra as mulheres. A Aimee foi uma mulher assim totalmente à frente do seu tempo, foi uma mulher revolucionária e foi uma mulher tremendamente assim, usada por Deus para levar, né, assim, o evangelho, a transformação de vidas. E tanto que a revista Time, né, uma revista conceituadíssima nos Estados Unidos, ela cita a Aimee McPherson como uma das 100 personalidades mais influentes no século XX, né? Então, para nós mulheres, isso é muito gratificante, né? E principalmente como nós, mulheres cristãs,
né? Pela personalidade, a garra de uma mulher à frente do seu tempo. E então eu me sinto assim também muito feliz de ser portadora, né, das boas novas do Evangelho do Senhor, e na qualidade de uma mulher. E desde a minha juventude, na verdade, eu já venho de um lar cristão, e onde eu já tenho avós, na verdade, meu bisavô chegou a ser pastor, né? Meu avô, minha mãe e eu, mas bem jovem, acabei até abrindo mão do meu trabalho secular como farmacêutica bioquímica, exerci alguns anos, para poder me dedicar exclusivamente a esse trabalho, né? De uns aos outros, de cuidado, de esperança. Isso é maravilhoso, né? Gratificante. Muito bom ter você com a gente, então, pastora Priscila, e ouvi-la também. Deixa eu aproveitar uma deixa aqui para contar para vocês todos que, por exemplo, a Priscila disse que é a primeira vez que ela tem essa experiência com o Entre Linhas, a Jamila, a Kátia. Então, para você que está assistindo a esse vídeo, e assim como elas quer ter mais experiências de Entre Linhas, a dica é que você entre no canal aí, veja os nossos vídeos postados. Nesse canal estão todos os vídeos do Entre Linhas, se não todos, eu acredito que 99% deles. E aí é possível você conhecer todos os temas, um pouquinho dos temas que foram abordados. O grupo é o youtube.com/religar e grupo de estudos. E aí você pode também conhecer os outros conteúdos que foram abordados, foram temas muito ricos e com certeza vão contribuir aí para você que queira saber mais e ampliar essa experiência de Entre Linhas. Para nós está sendo uma alegria estar aqui hoje conversando com as mulheres, com todas essas mulheres maravilhosas. E agora eu vou voltar um pouquinho lá, quero falar com a Ivete, porque a Priscila já contou para a gente em quem ela se inspira. Ivete, dentro do Espiritismo tem alguma figura feminina? Porque a gente conhece nomes icônicos do Espiritismo, como o próprio Allan Kardec, que foi aquele que decodificou e que começou toda essa história do Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras. Mas há mulheres, além das grandes escritoras que fazem os livros, como, por exemplo, Zíbia Gasparetto, eu só estou citando aqui alguns que eu já li. Há outras mulheres e há alguma na qual você se inspire, Ivete? Bom, o Espiritismo, dentro dele, nós temos muitas figuras femininas, mas aquela que me chama bastante a atenção é o espírito Joana de Ângeles, né? Onde ela tem essa visão psicológica, ela traz essa visão da psicologia espírita, e ela tem uma série de livros, uma série psicológica, e ela é a mentora do Divaldo Pereira Franco, que é o médium e expositor espírita baiano, muito conhecido mundialmente. Então, ela, para mim, é uma das pessoas, assim, dos espíritos que eu mais procuro ler, são essas obras da Joana de Ângeles. Mas também admiro muito o trabalho de Madre Teresa, porque ela trabalhou com os excluídos da sociedade. E me lembro de uma passagem onde perguntaram para ela, porque ela permitiu que um jornalista escrevesse um livro coletando suas frases nas orações. E aí perguntaram para ela, né, o que ela dizia para Deus quando ela estava orando. E ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. Aí perguntaram: e o que Deus responde? Ela respondeu: ele não diz nada, ele só escuta. Então, quando nós estamos unidos, ligados pelo amor, o amor já é uma linguagem em si, e nós não precisamos dizer nada. Essa é a linguagem da nossa vida. O amor é aquele que, quando nós estamos sentindo, nós
podemos ficar calados, mas a gente sente essa conexão e essa mensagem é transmitida. Muito bom. Quero saber da Patrícia. A Patrícia que está em São Paulo. A Patrícia que é fisioterapeuta, pedagoga, PhD em Ciências da Saúde, instrutora de meditação na Mindfulness Schools em São Paulo. E conta pra gente, dentro da sua área, da sua doutrina, a gente falou da filosofia budista, né, Patrícia? Você tinha dito pra gente. Qual seria a figura feminina que você se inspira ou em qual figura você se inspira? Então, dentro do universo do budismo, né, o budismo ele tem várias linhagens, então ele tem várias ramificações diferentes. A linhagem que eu sigo e pratico é a linhagem do budismo tibetano. Nós temos, por exemplo, no Zen budismo, outras figuras femininas, mas eu vou me ater a falar sobre o budismo tibetano, que é a linhagem que eu estudo e pratico, né? O ensinamento, na verdade, ele é o mesmo, né? Tem uma frase que diz assim, muitos caminhos levam ao topo da montanha, porém, uma vez lá no alto, todos nós vamos ter a mesma visão, né? Então, eu acho que o caminho da espiritualidade, ele é cheio de possibilidades, ele é cheio de rotas. E aí entram as várias linhas religiosas, espirituais, e também eu acho que entra a figura feminina e masculina. Dentro da visão do budismo, tradicionalmente, como na maioria das tradições religiosas, né, nós temos as mulheres muito mais espiritualizadas, muito mais frequentadoras e ligadas à questão espiritual, porém os homens assumindo os cargos, a quantidade dos cargos de liderança. Acho que isso é uma coisa comum em todas as práticas religiosas, né? Eu nasci e fui criada em família cristã e depois, de adulta, comecei a me interessar pelo budismo e entendi que esse caminho era melhor para mim dentro da minha experiência de vida no momento. E venho seguindo nele. Então, dentro do budismo tibetano, nós também temos mais homens nas figuras, vamos dizer assim, superiores, né? E os monastérios também, eles eram mais ocupados por homens, né? Os monges budistas eram, assim, na grande maioria, figuras masculinas. Na tradição budista, as mulheres, elas praticavam a filosofia budista no cotidiano. Então, elas introduziam a filosofia budista na prática da casa, do cuidado com os filhos, do cuidado com a família, né? E a função do retiro espiritual, ela ficava e dos votos monásticos, ela acabava ficando mais delegada aos homens mesmo. Porém, o Dalai Lama atual, né, ele vem trabalhando muito nessa questão do feminismo, né, e do feminismo dentro das tradições religiosas. Então, assim, feminismo não se confunde com feminismo, né? Feminismo é uma posição de superioridade das mulheres. O feminismo é uma luta por igualdade de mulheres e homens. Então, o Dalai Lama vem trabalhando muito nessa questão do feminismo dentro das linhas religiosas, especialmente no budismo, né? Por ser um líder religioso nessa tradição. E hoje nós temos uma monja que me inspira demais, assim, porque ela vem trabalhando muito à frente disso. O nome dela é Jetsuma Tenzin Palmo, ela é uma americana e fez voto monástico, e observando as dificuldades das mulheres nos monastérios, né, que eram predominantemente masculinos, ela começou, então, um trabalho muito feminista, de muita igualdade dentro da tradição budista. Ela fez vários anos de retiro sozinha em cavernas nos Himalaias, e quando ela saiu, ela fundou um monastério feminino, né? E aí as mulheres, então, puderam fazer a opção de praticar dentro dos templos, dentro dos monastérios, não só mais praticar dentro de suas casas, com suas famílias, né? Porém, eu, quando comecei a praticar, tinha minha filha pequenininha, e não tinha muito tempo para fazer retiro espiritual, assim, perguntando para o meu professor na época, né, o meu lama significa professor, né, eu falei para ele, não tenho muito tempo para praticar, não tenho como fazer retiro, tenho filho pequeno, tenho casa, família para cuidar. E aí ele falou exatamente isso para mim, a gente pratica onde a gente está, tudo está perfeito como está, cada um tem o seu caminho é praticar no seu cotidiano, então pratique no seu cotidiano. Não precisa se lamentar por não ter a oportunidade de fazer um retiro, né? Achei isso muito bonito, assim.
Porque, de fato, nós mulheres somos muito mais multitarefas, né? Exatamente. Verdade. Muito obrigada, viu, minha querida? Deixa eu conversar agora com a Kátia. Kátia, a Kátia é católica, eu também sou católica. E aí a gente tem muitas figuras, né? A Nossa Senhora, que a gente chama de Nossa Senhora de um montão de nomes, Mãe de Jesus, a gente tem como uma figura. Mas eu queria saber, Kátia, você tem essa figura na sua vida como inspiração dentro do catolicismo, ou a outra figura que te inspira nesse teu trabalho, que como você já falou pra gente no comecinho, né, é um trabalho difícil, lida com pessoas que têm dependência química, isso exaure as forças e as energias de qualquer um. Qual é a sua inspiração, Kátia? Bom, eu tenho duas grandes inspirações. Aliás, a gente, né, como a Ivete citou, né, a Madre Teresa, eu sempre também leio muito a respeito das histórias dela, de quando ela caminhava com aquele pessoal, né, que necessitava, com os pobres, que ela falava meus pobres, né. Mas quando eu precisei, eu busquei forças de uma pessoa e foi nela que eu encontrei, que é a Nossa Senhora, né. Então, eu me inspiro no amor e um pouco, acho que no silêncio, né, daquele sofrimento que ela teve, né, quando ela caminhou com Jesus, e aceitando, né, e no mesmo tempo o silêncio dela era o ensinamento, né, era um ensinamento e me inspira muito isso, os milagres, a dor que ela suportou, que ela passou, né, como Mãe de Jesus, para nos trazer até hoje, né, tantos milagres, tanto o Salvador e tal. Mas eu tenho uma figura, né, como eu disse, duas, que é a que me ensinou a acreditar, a crer, me ensinou a ter fé, né, que é a minha avó. Né? Minha avó era uma senhora espanhola, bem ativa, né, e trabalhadeira, e como eu era uma das netas mais velhas, mas assim, não a mais velha, mas a mais próxima dela, né? Então, tudo eu ia com ela. Então, era nas missas, era nos terços, nas casas, nos velórios, em todo lugar. E ela trabalhava e ela era pobrezinha e ela sempre achava uma forma de estar auxiliando, de estar ajudando, e eu ficava assim, admirada, né, com a figura dela, com o jeito dela. E, de repente, hoje, muitas vezes eu me pego, né, fazendo, ou às vezes pensando, né, da forma que eu me inspiro, né, ou que eu aprendi com ela. Como era o nome da sua avó, Kátia? É a Josefa, ela chamava Dona Josefa. Você fica imaginando como é que a sua avó faria tal coisa, diante de tal situação, como sua avó reagiria. Exatamente. Muita coisa assim na disciplina, porque quando a gente trabalha, né, assim, da forma que eu trabalho ali, numa comunidade, você precisa muito de disciplinar, ajudar a disciplinar as pessoas, porque, como eu disse, eles chegam, né, de ponta cabeça, né? E, na realidade, a minha avó era, assim, sem bater, nunca levei um tapa, nunca nada, mas num olhar, num jeito, uma coisa que falava, alguma coisa que tirava, ela disciplinava, ela ensinava, né? Então, eu hoje me pego assim, né? Usando daquelas formas, daquele jeito que ela fazia comigo. E a gente percebe que, no final de tudo, o que impera é o amor, né? Queria que a gente fizesse da melhor forma para dar certo para a gente, né? E hoje eu consigo passar isso, às vezes, para os meninos, que eles também entendem, né? Que é uma forma de eu estar amando e ensinando eles a fazer alguma coisa assim, né? Que eles faziam de uma forma errada e se corrigindo e tal. Então, é um espelho muito grande para mim, a minha avó. Muito bom. Jamila, vamos lá para o Rio de Janeiro conversar com a Jamila mais um pouquinho. Jamila, dentro do islamismo, minha querida, como é a sua inspiração? Você que tem esse trabalho aí na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, é um trabalho árduo também. Mas quando você se depara com situações em que você precisa pedir forças do alto, quem é essa figura que te inspira a continuar buscando, a lutar contra a corrente e a tentar alcançar o seu objetivo? Bom, nós muçulmanos buscamos sempre a Deus para todas as ajudas, para todo o auxílio, e como inspiração, como uma mulher que me inspira, eu não consigo pensar em uma pessoa exatamente. São várias mulheres, que bom que são várias
Mas quando a gente fala de inspiração feminina, logo vem à minha cabeça a Aisha, uma mulher que viveu nos tempos do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre eles, e foi uma mulher que, à época, e quando eu falo à época, eu estou falando há mais de 14 séculos atrás, estou falando do século VII depois de Cristo, que a paz esteja com ele, e aí a gente fala de Aisha, no século VII, que é uma mulher que tinha conhecimentos de medicina, então também atuava como médica, que no século VII tinha conhecimento de língua, era uma das pessoas, eu não posso nem falar mulheres, ela era uma das pessoas mais instruídas da época, era professora e foi professora de grandes sábios da época, principalmente depois da morte do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele. Ela foi uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Uma mulher que me inspira a nunca me acomodar. Ela tinha uma boa posição, ela tinha uma grande... ela já tinha prestígio naquela sociedade, mas ela não se acomodou de maneira nenhuma. Então, ela foi uma mulher que buscou, e a busca do conhecimento ela é muito importante, muito valorizada pelo Islã. Então, todas as pessoas, sejam eles homens ou mulheres, para a gente, dentro do Islã, a busca do conhecimento ele é mais do que um direito, é um dever de todo muçulmano e de toda muçulmana. E aí, quando a gente pensa nessa linha, além de Aisha, eu lembro de Fátima al-Fihri, por exemplo, que no século VII construiu a primeira universidade que se tem notícias na história do mundo. A Universidade de Qarawin, na cidade de Fez, em Marrocos, foi a primeira universidade, nesses moldes que a gente conhece hoje, nos moldes modernos, foi a primeira universidade construída no mundo. E muita gente não sabe que ela foi construída por uma mulher muçulmana. Então, é anterior a uma das mais antigas universidades do mundo, a Universidade de Oxford, na Universidade de Oxford, mas a mais antiga que se tem notícias é a Universidade de Qarawin. Ela foi construída por Fátima al-Fihri no século VII, uma mulher muçulmana. A Universidade de Qarawin, ela teve como alunos, por exemplo, que mais tarde se tornou o Papa Silvestre, teve como aluno o filósofo e médico judeu Maimônides. Então, sempre mostrando que o ensinamento islâmico é justamente esse, de respeito à diversidade religiosa, de acolhimento dessa diversidade para enriquecimento próprio, né? E das pessoas, não só das pessoas, mas também enquanto comunidade. Quando a gente se conhece, a gente consegue se respeitar com muito mais facilidade. Então, eu poderia citar uma só pessoa, mas eu não sei se seria justo. Há tantas mulheres que me inspiram. A própria Virgem Maria, para todas as mulheres muçulmanas, ela é uma grande inspiração. Existe um capítulo no Alcorão com o nome dela, intitulado Maria, né? Em árabe, Mariam, que a gente chama a mãe de Jesus. É um grande exemplo para toda mulher muçulmana. Para nós muçulmanos é tida como uma das mulheres mais virtuosas que já existiu na face da terra e que existirá até os fins dos tempos. Então também é uma inspiração. Me inspiram todas as mulheres muçulmanas que são ativistas pela paz hoje, que já ganharam seus Nobéis pela paz. Me inspiram mulheres muçulmanas que trabalham na área da saúde, estão na linha de frente no combate ao coronavírus, agora durante essa pandemia. Me inspiram várias mulheres, e eu não poderia citar uma só, mas, como eu te disse, se a gente tiver que buscar um exemplo, a gente consegue ter orgulho de saber que temos vários. Muito bem. E agora a gente vai conversar com a Daniele Macri, que é instrutora de yoga e meditação no Espaço Visionatri. Dani, quem é a pessoa, a figura, a mulher que te inspira, meu bem? Bom, ouvindo vocês, eu tô babando. Então, vocês me inspiram demais, tá? Então, eu tô, assim, encantada de estar nesse universo, né? E ao longo do meu caminho dentro da espiritualidade, eu passei também pelo catolicismo, Maria, minha mãe, minha avó, assim como a Kátia falou, a força da energia feminina na nossa família. Ao longo do meu caminho, encontrei várias mestras de yoga e meditação,
que dedicaram toda a vida delas para o autoconhecimento, para que todos os seres possam conhecer o melhor lado de cada um. Por exemplo, a Susan Andrews, que tem o Instituto Visão Futuro, um lugar lindo onde você vai para retiros, e é uma mulher muito devota, uma mulher entregue ao caminho do autoconhecimento e do servir, né? Então, no meu caminho, eu encontrei várias mulheres assim, a Regina Iglesias, que é minha mãe também, é uma grande mestra desse autoconhecimento, a mestra Nagalakshmi Devi, que é a minha mestra do Kriya Yoga de Babaji, que é a linha que eu sigo hoje, que é um caminho maravilhoso rumo à autorrealização. E falando em autorrealização, né, quando a gente se sente acuado, nós precisamos de um ser que de alguma forma está elevado a nós, né? Assim como Jesus, assim como o grande Buda, como vários mestres. E existe na nossa linha Mataji. É uma mulher autorrealizada que se conecta aos seus discípulos e ensinam muitas técnicas, por exemplo, de cura. Nessa pandemia, ela, em profunda devoção a essa Mataji, ela me orientou, passou de forma íntima algumas técnicas que a gente pudesse vibrar para esses seres que estavam sofrendo. Eu costumo receber vários pedidos. Dani, por favor, faça uma vibração. E eu estava perdida. Eu falo, gente, como vou fazer essa vibração? Então, em meditação profunda, Mataji nos instrui a nos colocar na posição dela, que é uma posição de amor incondicional, para que esse fluido de amor incondicional possa chegar até as pessoas que precisam. E as técnicas que ela está passando, está realizando verdadeiros milagres, mas milagres que a gente não espera. Então, esse caminho da devoção, da entrega e do servir é um caminho mágico que não só nós mulheres, mas todos os seres precisam vivê-lo, né? Um caminho do servir, o qual sou grata a todas vocês, a todas nós, e a essa vida mesmo. Obrigada. Que delícia! Nós é que agradecemos, muito mesmo. E agora a gente já está indo para o encerramento. Não sem antes agradecer a cada uma de vocês. A Suelen, a Ariane, deixa eu pegar aqui para eu não esquecer de ninguém nessa nossa listinha. A Patrícia Franco, a Kátia Cristina Gomes, a Ivética Severini, a Daniele, que falou conosco agora, a Daniele Macri, a Jamila Lucen, a Priscila Zanelato, todas vocês que dispuseram do seu tempo, do seu conhecimento, para estar conosco, compartilhando nesse momento tão importante, tão especial. E o nosso agradecimento também tem que ir, claro, para a nossa locomotiva nestes entrelinhas, né? Wagner Ramos de Quadros, quem puxa cada um dos fios que compõem essa trama maravilhosa chamada Entrelinhas. Então, nós agradecemos a ele também por nos mover na direção de todas essas oportunidades de conhecermos uns aos outros e de nos melhorarmos. Então, eu agradeço a todo mundo e encerro essa nossa edição especial de Entrelinhas com a frase: muitos caminhos nos levam para o alto da montanha, mas de lá de cima todos nós temos a mesma visão. Paz e amor para todo mundo. Até o próximo.